Olá, está no ar o programa Nossa Memória, Nossa História, uma realização do Poder Judiciário Capixaba que vai discutir temas relacionados à história da justiça. Hoje vamos falar sobre os símbolos da justiça. Você conhece o significado do martelo, por exemplo? Pois é, essas e outras dúvidas, quem explica é o professor do Departamento de Direito da UFES, Júlio Pompeu. Professor, seja muito bem-vindo ao programa. E para começar, é muito visto nos filmes o martelo, né? A figura do juiz com o martelo na mão. Qual que é o real significado? O martelo, ele significa mais o juiz do que a justiça. Né? Acaba virando por tabelinha, vamos dizer assim, né? Uma espécie de efeito, uma espécie de símbolo da justiça, porque o juiz mesmo vira o símbolo da justiça. O juiz se torna aquele que faz justiça. Né? Ou pelo menos aquele de quem se espera que a justiça seja feita. Agora, a origem histórica do martelo é curiosa, porque o martelo ele era um dos instrumentos de um modelo de julgamento que era o inglês, que nós importamos. Qual é o modelo inglês tradicional? É o do júri, em que tem um juiz que preside, membros da sociedade que julgam. É o modelo do direito inglês moderno, em que os juízes usavam... ainda usam na Inglaterra, né? Aquela peruquinha que a gente vê muito em filme, né? A beca, chamadas vestes talares. E tudo isso tenta traduzir uma ideia que não é propriamente ligada à justiça, mas a uma necessidade moderna de se fazer justiça, que é a seguinte: até a modernidade, julgar é um atributo do soberano, é um atributo do rei. Até na linguagem processual, do processo civil, por exemplo, a gente herda um pouco dessa ideia, porque nós dizemos que um dos efeitos do recurso é o devolutivo. Né? O efeito devolutivo na prática é que os autos saem, né, do gabinete de um juiz e são entregues no tribunal. Os autos se deslocam fisicamente. Como chamar isso de devolutivo? Porque agora eu estou entregando um processo para um desembargador que está pegando pela primeira vez, não estou devolvendo nada. É porque o que se devolvia era o poder de julgar. O poder de julgar é do rei. O rei empresta esse poder para um juiz. E quando eu tenho um recurso, eu vou devolvendo o poder de julgar, em tese, até o rei. Desaparece o rei, entram só juízes, mas o jargão continua o mesmo, efeito devolutivo. Então, bem, era o rei que julgava. E quando você julga alguma coisa, na prática, você diz para um monte de gente o que é certo e o que é errado. Sim. Sempre que aparece alguém dizendo para outra pessoa o que é certo e errado, essa pessoa tem um problema de legitimidade. Porque sempre é possível que alguém diga: vem cá, quem é você para dizer aí o que é certo? Por que você que sabe e não eu? Então, o direito, ele tem um problema operacional, um problema prático, um problema ideológico que é necessário ser resolvido para que torne a prática da aplicação do direito possível, que é legitimar a pessoa que diz o direito. O rei não tinha problema de legitimação, ele já estava legitimado. Ele é o rei, ele é o cara que manda mesmo, então se acostuma, né? Agora, quando eu tiro o rei e coloco só juízes, bom, a troco de que esse juiz merece ser ouvido? Porque ele é a pessoa que tem. Então, você começou a criar, na estética dos tribunais, uma série de símbolos que são ligados, repito, não propriamente à justiça, mas ao poder. Então, o martelo é um símbolo de poder do juiz. A cadeira mais alta na sala. Quer dizer, quem nunca entrou na sala de audiência, bota o pé pela primeira vez, não tem a menor dúvida em dizer quem é o juiz. É fácil. É a cadeira mais alta. É a parte mais alta da mesa, quando tem aquela... o mobiliário é o tradicional. Quer dizer, é fácil apontar, claro, porque é para dizer, esse aqui é o que manda, é para você reconhecer facilmente. As vestes talares e a peruquinha também dizem que é o seguinte, porque... o que legitimava a ideia de direito é não mais a vontade do soberano. Agora é que julgar é aplicar as leis. E a boa aplicação das leis tem que ser uma aplicação racional das leis. A lei é bem aplicada quando aquele que aplica é um ser que o faz valendo-se da razão. Ou, numa frase de efeito, né? Impondo razões públicas e não emoções privadas. Geralmente o que leva as pessoas a procurar a justiça são emoções privadas. As pessoas estão tão revoltadas com a injustiça, estão chateadas com a injustiça, estão tristes por conta de um mal feito. Agora, ele não pode julgar afetado de emoções. Ele tem que julgar com base na razão. Já que razão foram opostas às emoções, nessa simbologia, que é muito discutível, né?
você botar uma toga, botar peruquinha, é como se significasse que você é um ser de razão, que você não é humano. Tinha mais um detalhe nessa história, que era botar talco no rosto, né? Com peruca, talco, né? Aquela cara esbranquiçada. É como se não fosse uma figura humana que estivesse ali. É uma figura etérea, como uma espécie de fantasma, como uma espécie de anjo, como uma espécie de semideus. Um semideus poderoso, em que de toga, homens e mulheres são todos iguais. Muitas vezes gordos e magros também. A toga é uma beleza para quem é gordinho, né? Dá uma disfarçada boa, né? Então você elimina características singulares. Você elimina aquilo que torna aquela pessoa única e a transforma numa espécie de ser genérico, uma tradução estética da razão. Um homem razão. E é por ser homem razão é que ele é digno de julgar bem. É que ele é digno de ser aceito como homem que julga bem. E o martelinho, além de tornar símbolo, tinha mais uma função instrumental, né? Que é de efetivamente pedir para as pessoas ficarem quietas, né? Tem que fazer barulho com alguma coisa, né? Você não tinha campainha, né? Porque energia elétrica ainda não existia, então a solução era algo que fizesse barulho, tá aí o martelinho, né? Tá certo, professor. E, professor, a justiça ela tem vários símbolos associados à sua prática, né? Existe um precursor? Olha, o primeiro, né, e talvez hoje o mais significativo, seja a deusa Dike, né? Dike é uma deusa grega, ela tem a sua versão romana, contemporânea, é chamada de justiça, Justitia, né? Se eu pegar um latim quase literal, digo quase porque o item som de J. Então seria justiça mesmo, a melhor pronúncia do nome dessa deusa. E quem é essa deusa de quê? Né? Todo símbolo, ele tenta traduzir uma ideia. Ele tenta traduzir figurativamente uma ideia. Bom, qual é a ideia que ela tenta traduzir? Os gregos e romanos antigos acreditavam que o mundo era um cosmos. O mundo é uma grande ordem. Isso significa que tudo na natureza e no mundo humano tem o seu lugar. Quando algo está fora do lugar, isso é ruim. A justiça, de que é a deusa que recoloca as coisas no lugar. Ela é uma deusa restauradora da ordem da natureza. Repito, ordem da natureza, mas que é também uma ordem social, porque a regra cósmica que vale para pensar a natureza vale entre os antigos também para pensar o mundo social. Então, cada um de nós tem o seu lugar na ordem natural / social das coisas. E a justiça é aquela que vai nos colocar de volta no seu lugar. Então, por exemplo, quando alguém comete um crime, quando alguém contrai uma dívida, a lógica antiga da ordem natural é de que a dívida fosse paga, não é? Se ela não é paga, eis que você apelaria para a justiça, né? Para essa deusa, porque ela intercederia na recomposição da ordem. Os homens agem em nome dela, pedem inspiração a ela para bem compor a ordem do mundo. Essa ideia fica mais clara se você pensar o seguinte: aparecem muitos diálogos antigos, tanto latinos antigos quanto gregos. Uma frase que ninguém discute, né? Você pega diálogos platônicos, por exemplo, quando Sócrates, o personagem recorrente, cita uma frase e ninguém contesta, é porque aquela frase é lugar comum na Grécia Antiga. É algo que, bom, todo mundo tem como verdade absoluta. Então, ele repete várias vezes a afirmação de que tudo que é belo e bom é justo. Me lembro aqui de pelo menos 3 diálogos em que aparece essa frase e que ninguém discorda dela. No Alcibíades, né, aparece na República e aparece no Banquete de Platão. Tudo que é belo e bom é justo. Porque nessa ideia de ordem cósmica, quando o mundo está na sua mais perfeita ordem, isso é belo. Quando algo sai da ordem, o primeiro sintoma, o primeiro sinal é estético. Olha, tem alguma coisa feia. O feio é o fora da ordem. O belo é algo dentro da ordem, né? E quando as coisas estão no seu devido lugar, o mundo funciona bem e, portanto, os efeitos disso, para quem vive no mundo, são bons. São bons. Se a justiça é aquilo que coloca as coisas no seu lugar, a justiça é uma deusa que embeleza o mundo, ou que restaura a beleza perdida, e uma deusa que restaura o bom funcionamento do mundo, todos os dois perturbados pela desordem. E por isso essa figura, essa deusa, ela é uma mulher bela e boa.
Boa não porque tem bom coração. Ah, gente boa ela. Não, não é isso. Não é amiga. Ela é boa porque os efeitos do seu trabalho no mundo são bons. Uma deusa bela, uma deusa boa. É a justiça. Né? Tá certo. Professor, e um outro símbolo muito conhecido é a balança. Inclusive, ele aparece no zodíaco. Tem alguma ligação? Não, entre o zodíaco, não. É porque os nomes dados às constelações, eles são dados a partir de como as pessoas viam mais ou menos a ordem das estrelas. E, ó, vou fazer um desenhozinho aqui, isso parece uma balança. Então, tá aí, Libra. Né? A balança, não. A balança, ela é uma outra ideia que é incluída na figura primeira dessa deusa justa, que é de quê? Né? A deusa original, ela não era nem cega, né? Porque hoje a gente vê a justiça, tem espada, tem balança e é cega, né? Tem a venda nos olhos. Ela não era cega, enxergava muito bem, diga-se de passagem, né? Ela não é uma deusa de espada, né? Não é uma deusa força e nem tem balancinha. Né? As principais características eram boa e bela. Era mais pela beleza do que pelos outros dois atributos. A balança traduz uma outra ideia também grega, mas é mais associada ao aspecto humano da prática da justiça, que é a ideia de virtude. Né? Há todo um discurso tradicional que colocava as virtudes, elencava as virtudes em número de 3. O que é virtude nesse conceito? Virtude é a otimização do uso de uma das partes de sua alma. Tá? Para entender bem isso, o que é alma para os gregos? Alma é aquilo que faz pensar e aquilo que faz mover. Ao mesmo tempo, faz pensar o que faz mover, causa única. Faz mais sentido em latim, né? Que a palavra alma é anima. Né? E você falou de desenho animado. O que é desenho animado? É um desenho que se move. Então, o que é alma? Alma é algo que se movimenta. Né? Sim. Então, por exemplo, eu pego um copo e mexo. Quer dizer, o copo tem alma, porque está se mexendo. Aí você diz, não, peraí, é você que está mexendo o copo. Pois é, eu sou a alma do copo, diria um grego. A diferença da alma de um copo que se mexe na minha mão e da minha alma é que a alma do copo é um corpo estranho ao copo. Sou eu mexendo. Mas a minha alma é algo que está misturado aqui dentro. É a única diferença. Né? Então, essa alma que está aqui dentro, que é algo que faz com que eu me mexa, com que eu me movimente, que eu pense, ela era pensada dividida em partes. Como quem diz, existem, portanto, 3 partes da alma, é o mesmo que dizer que existem 3 causas de pensar e de agir. A primeira dessas causas era a razão. Eu ajo, eu penso pela razão. Mas o que é usar bem a razão? Qual é a virtude da razão? Né? Platão dizia que era sabedoria. Era pensar com sabedoria. Aristóteles dizia que era prudência. Mas prudência, sabedoria, enfim, formas otimizadas de uso da razão. A segunda parte era associada ao peito, que é tida como a impetuosidade. O agir impetuoso, a fúria, o rompante, é uma causa de agir, é uma causa de pensar, é algo que te move. Né? Que se traduz nessa impetuosidade. Qual é o bom uso da impetuosidade? É a coragem. A virtude da impetuosidade é a coragem. E a terceira parte, associada a baixo ventre e genitais, chamada de parte apetitiva da alma, é associada aos desejos. Aos desejos. Desejo é aquela atração pelo que você não tem. Ninguém deseja o que tem, só deseja o que não tem. Resumindo, ou você pensa e age por razão, por impetuosidade ou por desejo. Qual é a forma otimizada do desejo? A virtude do desejo. É a temperança. O que é temperar o desejo? É segurar a onda do desejo. É dizer, não deixa se levar muito pelo desejo não, porque é ruim. É melhor aquele que vive sabendo controlar os próprios desejos. Aí Aristóteles olha isso e diz assim, bom, então ser virtuoso é ser prudente, ser corajoso e ser temperado. É isso? Beleza. Mas me diz uma coisa, e o cara que é, por exemplo, prudente demais, temperado demais, mas lhe falta coragem, por exemplo, um covarde. É um cara que sabe exatamente o que fazer, porque pensa bem. Né? É um sujeito que não vai se deixar levar pelo desejo, pelas emoções, mas ao mesmo tempo é um sujeito que não tem coragem para fazer aquilo que ele sabe que tem que fazer. Esse sujeito é inútil socialmente. Eu não posso dizer que ele seja tão virtuoso quanto alguém que tenha essas 3 virtudes em equilíbrio. E aí ele fala, é preciso uma 4ª virtude a ser considerada. A virtude mais fundamental de todas as 3, que é uma virtude associada justamente ao equilíbrio de todas elas, que ele chama de justiça. Justiça. E que simbolicamente virou essa balancinha. É o equilíbrio, mas equilíbrio entre o quê? O que se pesa na balança da justiça? O que se pesa são as virtudes. É preciso ter um equilíbrio de virtudes.
E, portanto, justo seria aquele homem que ao agir, que ao decidir, se preferir, aquele juiz que ao agir e decidir, ele é sim racional, mas no sentido do bom uso da razão, prudente. Né? Os romanos davam até um nome para isso, jurisprudência. Iuris, né, de um tipo de direito ius, e prudência, que é o bem pensado, bem aplicado, bem ponderado. Né? Ele tem que ser prudente, mas ele tem que ser também corajoso. Eu preciso ser corajoso para ser um homem justo. Porque às vezes a gente sabe o que tem que fazer para corrigir o mundo, para restabelecer a ordem. E é doloroso, não é agradável às vezes, mas você tem que fazer, tem que ter coragem para isso. E ao mesmo tempo temperado, porque você não pode se permitir julgar a partir das suas emoções, do que te afeta no instante. É preciso ouvi-la sim, porque você não tem como ignorar as emoções que tem. Claro. Você não tem como ignorar o medo que sente, a tristeza que sente, a angústia que sente. Agora, você não pode permitir que ela seja um critério que vai imperar na sua conduta para julgar. O homem que consegue esse equilíbrio, a mulher que consegue esse equilíbrio, é alguém que atingiu a justiça. Justiça que virou a balancinha nas mãos de quê? Muito obrigada, professor. A gente vai para um rápido intervalo. E você não sai daí, no próximo bloco, a gente continua discutindo os símbolos da justiça. Quer fazer uma reclamação, sugestão ou um elogio ao judiciário? Fale com a ouvidoria. É fácil. Você pode se comunicar de várias formas. Vir pessoalmente ao Tribunal de Justiça, enviar fax para 3334-2092, escrever para ouvidoria@tj.es.gov.br ou ouvidoria@tjs.jus.br. Pode ainda preencher o formulário em www.tjs.jus.br ou ligar para 0800 970 2442. Faça valer seu direito. Procure a Ouvidoria Judiciária. A gente continua falando sobre os símbolos da justiça e quem nos ajuda é o professor do Departamento de Direito da UFES, professor Júlio Pompeu. Professor, nós terminamos o bloco anterior falando sobre a balança. Agora eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que significa a cegueira. Então, retomando, para quem no intervalo se distraiu demais. Nós temos essa imagem primeira da deusa grega, né? Da deusa Dike, uma deusa restauradora da ordem, e ela originalmente não é cega, ela nem carregava balancinha nenhuma, nem espada. A balança vem para uma associação posterior em que inclui nela uma ideia que ainda assim é grega, é antiga, que é a da equidade, do equilíbrio entre as virtudes. Agora, essa venda será colocada não por gregos, não por romanos, e ela nem simboliza propriamente uma ideia, um atributo da ideia de justiça grega ou romana antiga. É uma ideia, na verdade, germânica, mas inspirada numa ideia de direito que é romana. Vou explicar melhor isso. Roma, enfim, foi o maior império da humanidade, e isso fez com que, na Europa, se espalhassem, né, a cultura romana de uma forma geral. Então, nós temos a língua, a ideia de direito. Só que Roma deixa de ser um império. Ou seja, acaba o domínio político e militar romano, mas, bem ou mal, a cultura fica. E é nessa cultura que resta espalhada pela Europa, né, esses restos culturais de Roma, é que haverá, entre os germanos, na Alta Idade Média, se algo em torno do século... É um processo que começa a partir do século IX, mais ou menos, começa a haver um renascimento do direito romano. Ou seja, a instituição política Roma que criou esse direito não existe mais. Mas as coletâneas de leis, as institutas do direito romano, que eram grandes coletâneas de normas do direito romano, elas continuam existindo e agora serão retomadas como a norma oficial dos germanos. Mas para isso, eles vão meio que endeusar o direito romano. A ideia que eles têm do direito é que o bom direito, o bom critério para se viver, aquele critério que torna o mundo justo, que corrige os desencontros do mundo, ele é dado também por natureza. É como se o direito fosse as regras que traduzem essa harmonia cósmica da natureza, que é uma ideia antiga, a ideia de gregos e romanos. Bom, ela foi restabelecida. Tem uma ordem, tem uma lei,
Tem um manual de instruções? Tem uma medida da ordem? Tem. No aspecto humano, é o direito romano. Eles tratarão o direito romano como um direito, portanto, natural, como uma lei da natureza. A lei da natureza que ordena a vida. Bom, esse endeusamento, portanto, transformará o direito romano em algo inquestionável. O direito romano terá, para os juristas de então, o peso que a Bíblia tem para o crente de hoje. O crente não questiona. A Bíblia, assim, quem me disse que ninguém questiona, você toma como dogma. Pois bem, eles vão dogmatizar o direito romano. É um período que os historiadores vão chamar de era dos glosadores, de glosa, comentário. Porque o direito que era aplicado na prática não é literalmente o mesmo direito romano. Era um direito romano glosado, comentado. Era um direito, portanto, adaptado à realidade do povo germânico de então. Bom, esse direito romano que renasce era a ideia romana do ius. Um direito que tem como fonte principal a lei. E que, portanto, a função de aplicá-lo é a função de aplicar a lei tal qual ela foi escrita. Esse modelo, para ser justo, é preciso que seja aplicado a pessoas que são fundamentalmente iguais. Porque se o meu critério é repetir a lei, eu repito a lei do mesmo jeito, sempre, para todo mundo. Isso significa tratar a todos do mesmo jeito. Mas só é justo tratar a todos do mesmo jeito. Só satisfaz aquele equilíbrio que a justiça agora significa se as pessoas forem fundamentalmente iguais. Porque se eu trato do mesmo jeito pessoas que são diferentes, isso pode ser injusto. Né? Então, se eu trato o criminoso do mesmo jeito que o homem honesto, é injusto. Se eu trato o herói do mesmo jeito que o covarde, isso é injusto. Se as pessoas são desiguais, eu tenho que tratá-las na medida da sua desigualdade. Ao herói, medalha. Ao covarde, repreensão. Ao criminoso, punição. Não é? Ao homem honesto, meus parabéns. Não é? Quer dizer, eu tenho que tratar de forma diferente. Bom, o direito romano, esse que renasce entre os germanos, é um direito que tinha como fundamento que as pessoas eram iguais. Não que as pessoas são iguais por natureza, ao contrário, eu sei que são diferentes. Eu olho as pessoas e vejo que as pessoas são diferentes, diferentes pela riqueza, diferentes pelas capacidades, diferentes pelas habilidades, mas o fato é que para aplicar o direito eu devo ignorar as diferenças. As pessoas são diferentes, mas têm agora o direito, como princípio de justiça, de serem, diante da justiça, diante do tribunal que julga, serem tratadas exatamente todas elas do mesmo jeito. E para isso é preciso que essa justiça não perceba mais as diferenças que de fato existem. E para que ela não perceba as diferenças que de fato existem, cegaram a estátua da justiça. Essa venda nos olhos, essa cegueira é a tradução, em primeiro lugar, do reconhecimento de que as pessoas são desiguais, mas em segundo lugar, de que agora a ideia de direito, a ideia de justiça, se faz ignorando as diferenças que de fato existem entre as pessoas. E se hoje nós ainda simbolizamos a justiça assim, é porque essa ideia de igualdade ainda é para nós muito cara, ainda para nós é algo que faz muito sentido, na ideia do direito privado, por exemplo. Né? Então, uma pessoa desonesta não paga o aluguel. A pessoa honesta também não pagou o aluguel. O que a lei civil prevê para os dois? Ou paga ou é despejado. Pouco importa se é honesto ou se é santo. Só o importa é o fato, pagou ou não pagou. É a lógica do direito civil, que parte do pressuposto de que a lei deve ser aplicada a todos, independente das diferenças sociais. Essa é a justiça cega. Né? Para nós, nem toda justiça hoje é ao contrário. A ideia de justiça social requer uma justiça que enxergue, que trate as pessoas na razão de sua desigualdade. Aos menos favorecidos, um tratamento que os torne iguais depois da intervenção da justiça, e não por princípio. Mas não era essa a ideia dos romanos. Os romanos, dos germânicos antigos, tomam o direito romano ignorando que existam diferenças sociais. Na verdade, reconhecendo, mas dizendo que o direito deve ignorar diferenças sociais. Eles não conheciam, não trabalhavam com a ideia do que nós chamamos hoje de direito social. Por isso a justiça pode ser cega, sempre cega, sempre cega. Tá certo. Professor, nós já falamos do martelo, da balança e agora por último da cegueira, né? O porquê da existência desses símbolos? Todo símbolo é aquela história, ele tenta traduzir uma ideia, né? E é engraçado porque a imagem que nós conhecemos hoje, dessa justiça com todos esses paramentos, ela não corresponde ao original, mas corresponde a uma ideia que vai mudando. A ideia de justiça é uma ideia mutante. Muda na medida em que o tempo passa, muda
na medida em que a sociedade se transforma, muda de povo para povo, e ela vai se transformando junto. Não é? O engraçado é o último paramento dela, que é a espada. Né? A espada, você encontra também uma representação de justiça, não propriamente justiça, mas de uma deusa cujo efeito do seu trabalho, da sua razão de ser, é associado à justiça, que é Tênis. Tênis é uma guerreira. Tênis é uma lutadora. Por isso ela tem espada. É que às vezes a justiça, para ser feita, requer a luta, requer o embate, requer o uso da espada. Mas veja, não é a ideia original de justiça, daquela justiça no sentido de restauração, justiça que é bela e boa, além de justa. Né? A espada não era um atributo dela, vai ser incluído tempos depois. Na medida em que se reconhece gradualmente que esse fazer justiça, apesar de ser simbolizado por uma deusa antiga, deixa de ser sacralizado. Olha, quem faz justiça não é uma deusa, somos nós. Somos nós. Nós, homens. E nós, homens, ligados ao poder daquilo que hoje a gente chama de Estado, ao poder político centralizado, ao poder do Estado. E esse poder do Estado, que tem a força, que tem a espada, que tem, como uma definição que é de Weber, o monopólio do uso legítimo da força. Qualquer um que tem arma pode usar. Qualquer um que tem braço pode dar um soco em alguém. Mas esse uso da arma, esse soco, é ilegítimo, é não válido. Pode ser um fato social, mas não é válido. Só quem pode fazer isso validamente é o Estado. Daí o monopólio do uso legítimo, do uso válido, do uso aceitável da força. É essa força legítima, aceitável e válida que essa espada passa a simbolizar, incorporada aí aos paramentos dessa figura histórica que é a justiça. Mais uma adaptação, mas que traduz de uma forma geral a ideia que nós temos hoje da justiça. Né? E é engraçado porque Santo Agostinho, ele tem uma frase engraçada, um raciocínio curioso sobre justiça, que ele diz o seguinte: olha, se todo mundo se amasse no sentido cristão, né? Quer dizer, ele é um homem da igreja, né? No sentido cristão de amai-vos uns aos outros. E, portanto, se nós realmente nos amássemos, ninguém prejudicaria ninguém, não haveria vilania. Justiça é uma ideia que não faria sentido, nós não precisaríamos. É pela falta de amor, é pela falta de esse respeito que viria pelo afeto, é que nós precisamos da razão. Na falta do amor, a razão. Porque a razão não é amor, a razão não é afeto, a razão não é paixão, mas a razão nos permitiria compreender o amor, o afeto, e, portanto, simular o afeto que nós não temos. Eu não o respeito porque o amo, na forma do amor cristão, mas eu o respeito porque decidi racionalmente respeitar, porque entendo esse amor e sei que é melhor viver assim do que viver em conflito. Agora, quando a razão também falha, quando ela também não consegue restabelecer mais a paz, aí o direito. O direito, nesse sentido já, sabe, das leis, das instituições, do poder, de alguém que diga o certo e o errado. Esse direito que é imposto pela força, porque já não é mais espontaneamente seguido pelos afetos e nem pela razão. É preciso a imposição, é preciso alguém que com a espada o faça valer. Mas quando ele também falha, quando simplesmente ditada a lei, apontado o certo, e com poder moral alguém diga o certo é isso, o que você faz é errado, essa pessoa ainda assim não obedeça, aí é a força, é só a espada mesmo. E se até essa força organizada do Estado falha, aí o que sobra é o caos, é a violência, é o desentendimento. E por isso o direito, e bem ou mal a justiça, nessa concepção, nessa ideia de Agostinho, e todos os símbolos que ela traduzem, tentam somar tudo aquilo que ela substitui. A justiça, portanto, é o substituto, ao mesmo tempo, do amor que nos falta, que nos une. Daí a representação da deusa com uma beleza, com uma harmonia, com uma bondade. É também um substituto da razão, que às vezes nos falha. E daí a balança, o equilíbrio, a ponderação dessa justiça, que é ligada a virtudes, e dentre elas a da sabedoria, da prudência. Não é? E ao mesmo tempo, vai além o nosso símbolo, porque já reconhece a possibilidade da falha, de ninguém se deixar seduzir pela beleza da justiça, pela razão que ela representa, e ser necessário o uso da espada. Professor, e dentre tantos símbolos, qual que o senhor considera o máximo para a justiça? O que represente a justiça? Eu ainda acho que
independente do símbolo, eu acho que a justiça, todos os símbolos, eles são traduções. Traduções de uma ideia. Essa imagem, temos aqui na mesa ao nosso lado, uma justiçazinha. Mas a famosa estátua do Supremo, esteticamente são diferentes, todas elas tentam simbolizar a mesma ideia. O importante é mais a ideia do que aquilo que ela traduz. E se a ideia é de harmonia, eu acho que nada simboliza melhor a justiça do que a expressão de alguém, sabe? A alegria de alguém que viu o seu mundo perturbado por alguma coisa, desordenado por alguma coisa, e uma intervenção qualquer, seja do Estado ou não, restaurou a ordem. É aquele semblante de quem viu finalmente o seu mundo perturbado, reordenado. Esse é o melhor símbolo da justiça. É a felicidade, é a paz, é o alívio de quem sente os efeitos da justiça. É essa beleza de se perceber no outro, na sociedade, a justiça sendo feita. Talvez a beleza dela, beleza que se traduz em sorrisos, em olhares, em suspiros de alívio, em choro de felicidade, sabe? Seja o melhor símbolo, aquilo que melhor representa a justiça. Professor, o senhor fala com tanto entusiasmo que eu sinto informar, mas nosso programa chegou ao fim. Nossa, estava aqui tão empolgado. Eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso Memória Nossa História. Eu que agradeço. É claro, deixar o convite para outras visitas e para um segundo bloco aqui dos símbolos da justiça. Opa, faremos. Termina aqui o nosso Memória Nossa História. Hoje nós conversamos com o professor Júlio Pompeu, ele que é professor do Departamento de Direito da UFES e falou um pouco sobre os símbolos da justiça. E a você, o nosso muito obrigada. TV Justiça, Cidadania e Transparência para você.